Escola Literária Modernismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou comentar um pouquinho, só um pouquinho sobre modernismo. Ao contrário do que boa parte de vocês possa vir a pensar, não vou falar muito sobre o modernismo, porque eu acho que vocês conhecem mais sobre, vocês leem mais sobre, mas não é o motivo principal isso. Eu acho que o motivo principal é porque eu fiz uma semana de vídeos sobre o modernismo para comemorar a Semana de Arte Moderna, então, o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi em fevereiro. Então, lá eu falei bastante coisa. Vocês podem pensar, mas é sobre a primeira fase do modernismo. Sim, sobre a primeira fase, mas a primeira fase ela é a mais inovadora. As outras são fases diferentes, mas carregam ali em seu cerne os princípios do modernismo. O modernismo a gente lê mais, porque tem mais a ver com o nosso contexto. Modernismo e pós-modernismo, tá bom? Então vocês conhecem melhor. Antes de mais nada, peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Que Vida do Mundo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e me diga já qual é a fase, qual é o autor ou qual é a obra do modernismo que você mais gosta. Também veja as opções para membros, Agora a gente tem as opções para membros com 2 níveis e aí você escolhe. Nesta parte para membros a gente tem conteúdo exclusivo falando de teoria literária, enfim, comentando livros que vão ajudar vocês a entender melhor, interpretar melhor os textos que vocês leem, os textos literários. Modernismo, século XX, aqui no Brasil a gente entende que começou, o marco foi a Semana de Arte Moderna, mas em outros lugares do mundo não, por exemplo em Portugal, 1915, por aí vai. A gente viu lá naquela Semana de Arte Moderna, aqueles 8 vídeos que eu fiz, que o modernismo brasileiro, o modernismo de modo geral no mundo todo, ele se baseou nas vanguardas europeias, naquela ruptura total, passado, uma busca por inovação. E claro que tinha a ver com a questão de mudança de século, Então, assim, o novo século, a gente está falando do início do século XX, o novo século faz com que aquelas pessoas que já tendem a um incômodo e que já tem uma sensibilidade para analisar o contexto, como poetas, artistas de modo geral, que tem muita sensibilidade, fiquem mais inquietos ainda, Falar, porque a situação não estava boa. Nunca está boa para quem é sensível, Então, assim, sempre há coisa para melhorar e tal. E aí, dentre esses movimentos de vanguarda, a gente tem vários, sabe? Acho que aqui no Brasil os mais conhecidos são surrealismo, dadaísmo, futurismo, Futurismo buscava uma ruptura total com o passado. Se você quiser saber mais disso, veja um dos vídeos que eu fiz para a Semana de Arte Moderna, em que eu comento os manifestos do Oswald de Andrade, falo também do manifesto futurista do Marinetti, então dê uma olhadinha lá. E aqui no Brasil a gente estava assim numa segunda fase nacionalista. A gente estava naquele contexto. A primeira fase foi no século XIX, que a gente viu lá com José de Alencar e tudo mais, que tinha uma outra proposta para o Brasil, buscava conceber um Brasil, um país todo a ser construído a partir do português e do indígena, desconsiderando totalmente os negros, porque nem eram considerados gente, havia ainda escravidão, O José de Alencar, aliás, era totalmente contra a abolição da escravatura e tal, ele estava lá no seu lugar, a partir do seu ponto de vista, ele era classe favorecida com a escravidão, então ele era contra a abolição. No século XX, o contexto é outro, então já havia ocorrido a abolição da escravatura, havia pouco tempo, mas de todo modo já havia ocorrido a proclamação da República, então pensem, essa ânsia de um novo Brasil era urgente. Então, a gente tem 2 mudanças estruturais para um país. A abolição da escravatura, que não é só uma questão econômica, de mão de obra, eu considero que essa é até uma questão menor. A questão social ali é muito mais importante. Então, a condição de todos os ex-escravizados, está numa condição de um novo regime, um novo sistema político. E o que é o Brasil, afinal? Que Brasil a gente vai construir? Com quais fundamentos? A partir de quais preceitos? Com base em quê? O que é realmente nosso e o que não é? O que não é e merece ser aproveitado?
e o que não é e deve ser descartado. Percebam que os pensadores, né, que pensavam no novo Brasil, consideravam essas coisas todas. A gente viu lá no vídeo sobre o Mário de Andrade, né, o que esperar de Mário de Andrade, as preocupações dele. Aliás, os vídeos todos da Semana de Arte Moderna, né? Não estou falando que eram preocupações só desses ali que fizeram a Semana de Arte Moderna. Nos vídeos eu citei que era a preocupação de muitos intelectuais no Brasil inteiro. Então, houve muitos movimentos. A Semana de Arte Moderna, ela ficou sendo a semana representativa, mas não foi o único movimento, não foi a única iniciativa que aconteceu nessa tentativa de modernizar as coisas. A busca de um raiz profundo. Por essa busca de um Brasil profundo, a gente tem a primeira geração, né? A gente tem Macunaíma, a gente tem Tarsila do Amaral com Abapuru, né? Lembrando sempre que o modernismo não é um movimento apenas literário, não é uma escola literária, é um movimento estético. A gente vê isso em artes plásticas, Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, foram inspirados, os nossos artistas foram inspirados sobretudo pelos artistas da vanguarda. Ali a gente tinha muitos representantes de artes plásticas, sobretudo pintura, né? Escultura também, bastante coisa, principalmente se a gente pensar no futurismo. Eu acho que a expressão estética menos impactada, não estou falando que não houve, mas a menos impactada, pelo menos aqui no Brasil, acho que foi a música. Então essa busca de Brasil profundo fez com que os autores da primeira geração quisessem valorizar o que era genuinamente nosso. O que era genuinamente nosso? Isso o José de Alencar já tinha percebido, que era a questão indígena, né? Genuinamente brasileira, aliás, muito antes de existir Brasil. A questão dos ex-escravizados, embora o modernismo não tenha ignorado, não tenha considerado o negro como fora da sociedade, como no século XIX haviam considerado, a gente não pode falar que os ex-escravizados eram genuinamente nossos. O que era genuinamente? O Brasil profundo era o indígena, né? Os indígenas estavam aqui quando descobriram o Brasil. Os africanos não. Então, mas isso não quer dizer que foram deixados à margem do movimento. Não, muito pelo contrário. Na verdade, quando os africanos eram contemplados, né? Falando aqui de literatura. Aliás, quando os ex-escravizados eram contemplados pelo modernismo, eles eram contemplados na sua situação atual, nas suas mazelas, na sua condição socioeconômica naquele período. Aliás, já no pré-modernismo, o Lima Barreto já tratou essa questão em O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente tem lá a questão de ex-escravizados, como a sociedade foi fagocitando, é um movimento bem biológico mesmo, fagocitando essas pessoas, como a condição delas mudou, continuando a mesma, enfim. Lá em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, isso aparece bem. Então, o afrodescendente, o ex-escravizado, o negro, enfim, surge aqui como uma camada da população sofrendo as mazelas do contexto socioeconômico, né? Mas não que ele seja ali e faça parte do Brasil profundo, porque neste caso só os indígenas mesmo. Agora, pensando em linguagem literária, nos vídeos sobre Semana de Arte Moderna, eu até falei isso, no prefácio interessantíssimo, a gente tem o quê? Uma ruptura com as formas tradicionais. A gente já está falando de discurso indireto livre. No prefácio interessantíssimo, o Mário de Andrade já lhe pontuou algumas coisas. A gente está aqui no contexto, né? Se for pensar em influência internacional, para além das vanguardas, a gente está aqui com influência do James Joyce, com Ulisses, Virginia Woolf, com essa forma de escrever que é discurso indireto livre, fluxo de consciência, monólogo interior, tudo isso. Então, Mário de Andrade, no prefácio interessantíssimo, já apresenta essa forma. Então, a gente tem uma forma de narrar totalmente diferente daquele narrador onipresente, onitudo, do século XIX. Mesmo os autores que não adotaram o fluxo de consciência, discurso indireto livre, essas coisas, também romperam com aquela forma de narrar, porque a gente está aqui no contexto que Freud já tinha feito as descobertas lá de psicanalítica, já tinha criado a psicanálise. Então, aquele questionamento, olha, é impossível o narrador conhecer tudo. Nós não conhecemos nem nós mesmos, né? Nós temos um inconsciente que a gente não acessa, a gente não conhece,
Então, um narrador como aquele, semideus, que tudo sabia, tudo previa, tudo adiantava, já estava perdendo sentido para muitos artistas aqui da época. Aquele narrador que fala diretamente com o leitor não estava dentre as preferências dos modernistas. A gente já tinha uma vanguarda que era surrealista. Então, toda essa influência onírica e tal vem, inclusive, da psicanálise, vem de Freud, vem de um monte de coisa. Então, essas questões estavam sendo discutidas. O impacto disso na literatura, pensando no surrealismo, é aquele narrador lá do século XIX, no way, não cabe mais. Inclusive, a gente tem até algumas narrações que são meio evanescentes, assim, sabe? Que narram um estado de delírio, que parece que sonho e tal. Em Ulisses a gente vê isso. Tem, acho que uma obra, Angústia, do Graciliano Ramos, também tem uma passagem assim, né? Mesmo o Graciliano Ramos não sendo da primeira fase, ele é modernista, né? Então, a gente já tem uma forma de narrar totalmente diferente. A forma de narrar ali, inaugurada no século XX, é aquela forma de narrar que faz com que o narrador desapareça cada vez mais. Seja menos presente. Narrador quase como personagem, como nos livros do século XIX, não mais. Então, tem livro que há um narrador ali em terceira pessoa, tem narrativas assim, mas que a gente mal percebe, a gente pensa até que é em primeira pessoa. A gente tem que analisar com mais detalhe para perceber que tem um narrador ali, que não é um eu falando, de tanto que a gente parece que está dentro da cabeça do personagem. A forma de narrar nos aproxima disso. Desde o século XX, nós temos formas de narrar que não necessariamente são fluxo de consciência, discurso em direto livre e tal, mas que quase invisibiliza o narrador, faz com que o leitor se sinta muito mais próximo dos personagens, como se estivesse dentro da cabeça dele, com dificuldade até de, às vezes, perceber o narrador. A gente abriu mão desse mediador tão representativo. Ele ainda está lá, claro, mas não aparece tanto mais. Agora deixa eu mostrar aqui os livros. Falei para vocês que eu não vou discutir tanto mais, porque já tem outros vídeos falando disso. O que eu ainda vou dizer é que houve 3 fases, né, do modernismo, principalmente brasileiro, eu tratando mais do brasileiro. Então a gente teve a primeira fase, que são esses autores aí da Semana de Arte Moderna e alguns outros. Então a gente está falando ali de 1922 a 1930. Percebam que, neste período, a década de 20, havia ali uma euforia quanto à visão do Brasil, um Brasil ser construído. A gente não tinha noção de atraso, a gente achava que a gente estava ali par e passo com tudo que acontecia na Europa, a busca, né, pelo Brasil profundo, pelo país profundo, né, trazendo inovações de fora, de técnica, mas para buscar mais da sua própria cultura, né? Era o que havia lá fora, técnicas para buscar sua própria cultura, e aqui também foram adotadas técnicas para busca do Brasil profundo, a própria cultura. E aí, dentre esses, os caras todos da Semana de Arte Moderna, né? A gente já viu Oswald de Andrade. Aqui eu só estou pegando uma obra para representar, uma obra de cada. Aqui Memórias Sentimentais do João Miramar, Mário de Andrade com Macunaíma e vários outros. Fora do Brasil, quem se destaca? Em Portugal, quem se destaca? Só vou falar desse, e não vou falar muito. Fernando Pessoa, com seus heterônimos todos, né? Que já é uma marca bem moderna. Fernando Pessoa foi influenciado pelo Walt Whitman, um poeta americano. Já fiz um vídeo sobre ele, fantástico esse poeta. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E ele se inspirou no Walt Whitman, um dos, né? Também moderno, aqui moderno. Vou me ater aos brasileiros. Então a gente tem Manuel Bandeira também, que eu esqueci de pegar o livro, mas enfim, Manuel Bandeira, aqueles todos que eu apresentei lá nos vídeos sobre a Semana de Arte Moderna. A segunda fase do modernismo, né, aqui no Brasil, 1930 a 1945. O que aconteceu no mundo nesse período? A gente teve ali os impactos do crash da Bolsa de Nova York. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? A primeira fase do modernismo foi depois da Primeira Guerra Mundial. Essa segunda fase, crash da Bolsa, aí Segunda Guerra Mundial.
Aqui a gente tem uma consciência do atraso, os autores deste período apresentam a consciência do atraso, a gente tem aqui romances regionalistas, a gente tem uma poesia mais pesada do Drummond, principalmente por conta da guerra. Então, Drummond escreveu A Rosa do Povo. Aqui tem poemas fabulosos, né? É um dos meus favoritos do Drummond, tá todo aqui marcado, que a gente tem poemas fabulosos, referência à Segunda Guerra Mundial, né? Tempo de partidos, tempo de homens partidos. A nossa consciência de atraso, toda aquela questão do subdesenvolvimento, aqui ó, Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Regionalista, né? Muitos eram socialistas, né? Hoje parece até palavrão falar isso, né? Vinícius de Moraes, aqui as poesias do Vinícius de Moraes. E nos romances regionalistas eu tenho que falar, né? Aquela fala coloquial, se a gente está falando de regionalismo, a gente está falando de falas muito características, né? Das diversas regiões do Brasil. Então aqui eu mostrei Vidas Secas, mas há vários outros romances regionalistas. A gente tem aqueles do José Lins do Rego, vários outros mesmo, né? No Sul também muita coisa acontecendo. A gente tem Jorge Amado, com a Capitães de Areia, toda aquela questão lá do Nordeste, né? A questão do cacau. A terceira geração, de 1945 a 1960. Percebam que 1960 a gente já considera até literatura contemporânea, mas também é considerado ali um período do modernismo. E dentre esses, a gente tem autores mais complexos, com uma estrutura de prosa mais fragmentada. A gente já tem características ali que a gente considera pós-modernas, né? Mas são autores ainda com pé no modernismo, que um exemplo Clarice Lispector, né? Só a gente pensar nesse contexto, 45 a 60, o que a gente tem? A gente tem a liberação feminina. Ela trata de várias personagens femininas. Liberação feminina, aqueles protestos todos, né? Da década de 50, geração rock and roll. A questão pós-moderna se faz forte ali. Por que considero pós-moderna a partir da década de 50? O jovem deixa de ser jovem como sempre foi. A gente tem geração rock and roll. A gente tem um mundo totalmente diferente. A gente tem algumas dimensões que são totalmente diferentes do que eram. Então a condição da mulher, condição do jovem, tudo está mudando. Pensem, isso tudo considerando as mudanças do modernismo lá do começo do século ainda. Então, assim, além daquelas, várias outras mudanças. Então, Clarice Lispector, a gente tem aqui Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Então, assim, é regionalismo, mas é de uma complexidade, né? Não é um regionalismo como os outros. Aqui a gente está falando de um regionalismo de uma complexidade ímpar, né? A gente tem João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, poema lindo. Aqui a gente tem As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Aqui a forma de narrar dela é bem essa coisa modernosa que eu falei. Aqui eu já não lembro mais, mas não é uma narrativa fácil. Eu não lembro se é Fluxo de Consciência, não lembro mais, gente. Acho que eu nunca fiz vídeo sobre este livro. E tem Murilo Mendes, a gente tem vários dessa época, com uma narrativa mais fragmentada, que traz, inclusive, características já do que a gente considera pós-moderno hoje, esse excesso de fragmentação. A fragmentação, acho que é uma das principais características do que é considerado pós-moderno, né? A gente vê isso nessas narrativas, principalmente na Clarice Lispector. Desses aqui, o que eu prefiro? Vocês sabem que eu adoro a Clarice Lispector, gosto do Guimarães Rosa, que mais? Adoro Graciliano Ramos. Bom, eu gosto de bastante coisa, né? No modernismo é difícil falar, é difícil escolher. A gente tem bastante coisa muito diferente, mas que também são mais próximas da gente, porque a gente lê mais, né? Tem mais a ver com o nosso contexto atual. Então a gente lê bastante na escola, continua lendo e tal. Dentre os modernistas, os meus preferidos são esses três que farei: Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Eu acho que estou cometendo alguma injustiça, mas
É isso, amanhã eu posso mudar de ideia. Me digam aí quais são os preferidos de vocês. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.